Estamos de volta a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Beatriz Soares e o tema da aula de hoje será Poder Executivo. Trarei um resumo para te auxiliar nos seus estudos, para que você consiga entender como funciona o Poder Executivo e para conseguir aí te ajudar na sua jornada de estudos para concurso público. Então, bora comigo na tela. O tema Poder Executivo, ele se encontra no texto constitucional a partir do artigo 76 e vai até o 91. Antes de adentrarmos a leitura desses artigos, especificamente dos seus apontamentos mais importantes para concurso público, a gente precisa entender a função que o Poder Executivo tem. E assim como o Poder Legislativo, que estudamos na aula anterior, o Executivo ele tem função típica e atípica, tá? A sua função típica é aquela de governar, em que ele toma as suas decisões políticas. A de administrar é aquela de fato prestar o serviço público, e já a função atípica é a de legislar e a de julgamento. A de legislar será quando a Constituição Federal permitir a edição de medidas provisórias, de decretos autônomos, tá? E etc. Já o julgamento é no contencioso administrativo, é num processo administrativo disciplinar, por exemplo. Ele vai ter ali a competência desse julgamento, só que você precisa prestar atenção. É uma função atípica do Poder Executivo, essa função de julgamento, e ela é estritamente para contencioso administrativo, para processos administrativos, tá? Se na tua prova vier no edital que cai doutrina, cai jurisprudência, o que você precisa se atentar quanto a essa função atípica do Poder Executivo de julgamento? Ele não tem jurisdição, ele não exerce função jurisdicional, tá? Quem tem função jurisdicional é o Poder Judiciário, que estudaremos no nosso próximo bloco. O Poder Executivo, ele não exerce essa função. Ele simplesmente tem essa função atípica de julgamento no contencioso administrativo. Então, tomem cuidado com isso. Agora sim, levado em consideração esses apontamentos iniciais, a gente passa com a leitura do texto constitucional. Faremos a leitura dos artigos, trazendo os principais pontos que os senhores precisam se atentar, tá? Começando no artigo 76 da Constituição, temos que quem é que exerce o Poder Executivo? É o Presidente da República. Ele é quem exerce o Executivo e ele tem o auxílio dos ministros de Estado, tá? Artigo 76. O 82, ele traz aí algumas questões referentes ao cargo de presidente, que ele traz que o mandato do presidente, ele vai ser de 4 anos, e ele vai ter início no dia 5 de janeiro do ano seguinte, da sua eleição. Teve a eleição e ganhou neste ano corrente, o mandato dele vai se iniciar somente no ano que vem, a partir do dia 5 de janeiro, tá? Tomem nota que é uma redação que foi dada pela Emenda Constitucional número 111 de 2021. Então, é recente essa emenda, essa inclusão na Constituição Federal. Atribuições e responsabilidade do Presidente da República você vai encontrar no artigo 84, 85 e 86. São artigos de leitura obrigatório, tá? A maioria das questões sai desses 3 artigos aqui. Então, você vai precisar ler, repetir e responder bastante questão de concurso para você conseguir aí ter a sua aprovação, conseguir pontuar na sua prova, tá? É muito importante. Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Cai muito. Agora, quanto ao vice-presidente, o que nós temos? Disposto no texto constitucional. Artigo 77, parágrafo 1º, diz que a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Então, ele será ali eleito junto com o presidente, porque o presidente ele precisa
na eleição, já falar quem é que vai concorrer como seu vice-presidente, tá? O artigo 79, ele diz que o vice-presidente, ele vai substituir o presidente no caso de impedimento. E ele vai suceder o presidente no caso de vaga. Essa informação, ela é muito importante. Os senhores precisam tomar cuidado para não confundir esse artigo 79. Por quê? O que é uma substituição em caso de impedimento? O impedimento em si nada mais é do que um impedimento temporário. Ele não pode ali exercer as atribuições da presidência porque ele está viajando, por exemplo. É uma substituição temporária, é uma caracterização de impedimento do presidente da República. Então, nesse caso, o vice, ele vai substituir o presidente. Já no caso de sucessão, vai acontecer quando o cargo em si estiver vago, tá? Vacância. Ele vai sair de forma definitiva, tá? Então, aqui, quando o cargo estiver vago de forma definitiva, daí acontecerá a sucessão pelo vice-presidente, tá bom? Exemplo, professora, o presidente, ele renunciar ao mandato ou ele sofreu um impeachment, quem é que vai suceder? Vai ser o vice-presidente. Então, os senhores precisam tomar cuidado. Temporário será uma substituição e definitiva, caso de impeachment, de renúncia, vai ser sucessão. Parágrafo 1º. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, olha aqui, lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, qual é as atribuições do vice? São aquelas conferidas em uma lei complementar e outras que o presidente falar, o presidente convocar ele, tá bom? Das eleições. Agora a gente entra nesse tema das eleições, que a gente consegue encontrar as suas disposições lá no artigo 77, que diz que essa eleição, ela vai acontecer no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, né? Se houver aí a necessidade do segundo turno. Informações importantes sobre as eleições. Será considerado eleito, cai bastante, esse parágrafo 2º ele cai. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, então qual é o requisito? Tem que ter registrado por um partido político, tem que ter a maioria absoluta de votos, cuidado, porque nas provas coloca como maioria simples dos votos e é a maioria absoluta, não computados os brancos e os nulos, tá? Então, não computados os brancos e os nulos. Aqui nós temos os requisitos no parágrafo 2º. O parágrafo 3º, ele diz que se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Então, aqui é o segundo turno. Se no primeiro turno não alcançar, ali a gente não tiver a maioria absoluta, que é um requisito, é a maioria absoluta e não a maioria simples, se a gente não obter esse resultado, vai fazer uma segunda eleição, que é o segundo turno, tá? E aí vai chamar os 2 mais votados e aí sairá o que obter a maioria dos votos válidos. Votos válidos, maioria dos votos válidos, tá? Se considera os votos brancos e nulos. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Tem o primeiro e o segundo mais votados, que eles vão para o segundo turno.
Aí um morreu, exemplo, ou ele desistiu, não quer mais. Quem é que vai disputar aí em segundo turno? Vai ser o terceiro mais votado, tá? Basicamente é isso que diz aí o parágrafo 4º. Daí a gente já passa para o artigo 78, que tem uma informação importante, que diz da posse. Quando o presidente e o vice-presidente tomarão posse? Eles tomarão posse numa sessão no Congresso Nacional, tá? E eles vão prestar um compromisso. E esse compromisso é o de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil, ok? Parágrafo único. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, essa posse aqui no Congresso, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, o que vai acontecer? O cargo vai ser vago, tá? Já que estamos falando sobre vacância, cargo vago, impedimento do presidente, então agora a gente passa a analisar essa questão que é importante, que é relevante e que tem aqui artigos na Constituição Federal que disciplinam esse tema. Vacância e duplo impedimento. Vimos que se o presidente ele estiver impedido, o vice assume no lugar dele. E se não for temporário, for definitivo, o cargo vai ficar vago, o vice continua. Tá, mas e se no caso do presidente e do vice for ali impedidos? Ou houver essa vacância dupla, o que vai acontecer? O artigo 80, ele diz que em caso de impedimento do presidente e do vice, ou a vacância desses dois, serão sucessivamente chamados. Então aqui, o artigo 80, nós temos a linha sucessória da presidência da República. Na ausência do presidente e do vice, quem é que vai ser chamado sucessivamente? Primeiro vai ser chamado o presidente da Câmara dos Deputados. Ah, não pode também, ou não está, ou foi vago por ele também. Então a gente passa para o presidente do Senado Federal. Ah, também não deu, morreu, não sei o que aconteceu, e agora quem é que vai assumir a presidência? Será o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Então aqui nós temos a linha sucessória da presidência da República prevista no artigo 80 da Constituição Federal. O artigo 81, ele diz que nesses casos de vacância, a gente tem ali quem é que vai assumir dali para frente até a acontecer uma nova eleição. E qual é a regra dessa nova eleição? A gente tem aí duas regrinhas. A primeira regra está prevista no caput do artigo 81. Ela diz que, nesses casos, tanto do presidente quanto do vice, vai assumir alguém ali da linha sucessória, e aí vai acontecer uma nova eleição no prazo de 90 dias. Então, abriu a vaga ali, conta-se 90 dias. Essa é a eleição direta. Eleição direta. Ah, professora, mas o que é uma eleição direta? É aquela que a gente conhece, que a gente já sabe, que toda a população vai até as urnas escolher ali os seus representantes, que vão ali representar nos 4 anos seguintes, tá? E essas são as eleições diretas. No parágrafo 1º, nós temos que, se o cargo ficar vago nos últimos 2 anos, porque a gente sabe que o mandato é de 4 anos para presidente. Se essa vacância ou esse duplo impedimento acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, cai na regra do artigo 81 caput, tá? Eleições diretas. Ah, não estava nesses 2 anos, já se passou, já está no 3º ano ou no último ano. O que vai acontecer? O parágrafo 1º diz que, nesse caso, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos, acontecerá uma nova eleição também, só que o prazo vai ser de 30 dias e não de 90, como no caput, será de 30. E aqui não vai ser uma votação, uma eleição direta, tá? Vai ser uma eleição indireta.
e ela é realizada pelo Congresso Nacional, tá? São os parlamentares que escolherão, que decidirão quem será o próximo presidente da República. Serão eles, e não a população. Então, essa diferença, essa distinção do prazo aí da vacância, de quando ela acontece. Nos 2 primeiros anos, votação, eleições diretas para escolher um novo presidente. Nos últimos 2 anos, eleição indireta pelo Congresso Nacional. E o parágrafo 2º, ele diz que esses eleitos, seja nessa votação direta ou indireta, eles devem completar o período ali que faltava dos seus antecessores. Faltava 3 anos, então ele vai ficar esses 3 anos. Faltava 1 ano, vai ficar esse 1 ano, tá? Tem que completar esse período. O artigo 83, ele diz que o presidente da República, ele não pode, vedação, ele não pode, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perder o cargo. Se ele ficar mais de 15 dias fora do Brasil e ele não tem a licença do Congresso Nacional, ele vai perder o cargo, tá? Aí é uma hipótese de vacância do cargo de presidente, tá? E aí vai seguir todo esse rito aqui que nós acabamos de estudar. Ministros de Estado. Vimos que os ministros, eles auxiliam o presidente da República, certo? Eles são os assessores do presidente da República. Então, o artigo 87 da Constituição Federal, ele diz que os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, tá? Então, os ministros, eles serão escolhidos dentre os brasileiros. Lembrando que pode ser nato ou naturalizado, tá? Só uma observação que nós já estudamos no nosso bloco sobre a nacionalidade, vimos lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7, que para ministro, especificamente, ministro de Defesa, qual é o requisito para ser ministro de Defesa? Tem que ser brasileiro nato, ok? Então, aqui nós temos que, artigo 87, os ministros de Estado, eles serão escolhidos entre brasileiros natos ou naturalizados, ok? Exceto o ministro de Defesa, que ele tem que ser brasileiro nato, por força do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7 da Constituição Federal, que nós já estudamos. Parágrafo único. Traz a competência dos ministros de Estado. Vimos que eles serão escolhidos entre brasileiros ou brasileiros naturalizados, não pode ser estrangeiro, tem que ser maior de 21 anos, cuidado que quando a Constituição traz idade, ela traz uma limitação, dias, em 15 dias, em 30 dias, em 90 dias, isso é muito cobrado em concurso, então cuidado com isso. E precisa também estar no exercício dos direitos políticos, precisa estar no gozo dos seus direitos políticos. Ele não pode ter ali o seu direito político suspenso ou ele perder aí esse direito político. Se ele não estiver ali no pleno exercício dos seus direitos políticos, ele não vai poder ser escolhido como ministro de Estado, porque é um requisito para cumprir, para ocupar este cargo público, tá? Então, o parágrafo único, agora sim, traz a competência dos ministros, que é a de orientar, coordenar, supervisionar os órgãos e entidades da administração federal, tá? Na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Vai expedir instruções para execução de leis, decretos, regulamentos. Ele vai apresentar relatório anual para o presidente da República sobre a sua gestão, tá? Então, tem aí, é uma competência, todo ano tem que apresentar esse relatório anual. Ele vai praticar os atos
que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Então, além dessas atribuições previstas no texto constitucional, tem ainda a questão de outras atribuições que serão outorgadas ou delegadas pelo próprio presidente da República, tá? E para fechar o tema de ministros, nós temos o artigo 88, que diz que vai ser uma lei que vai dispor sobre criação e extinção de ministérios, tá? Se na prova vier, um ministério foi criado por um decreto, tá errado. Por uma medida provisória, tá errado, porque a Constituição diz a lei. É só a lei que vai criar ou extinguir aí um ministério ou um órgão da administração pública. Prosseguindo na matéria, Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, para a gente fechar esse nosso bloco referente ao Poder Executivo. Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, eles são órgãos consultivos que prestam assessoramento ao presidente, tá? Segundo a doutrina, repito, para quem no seu edital conste lá a exigência de conhecimentos que pode cair na tua prova, doutrina e jurisprudência. A doutrina, ela diz que os pareceres desses órgãos, já que eles são os órgãos de consulta, os seus pareceres é de natureza não vinculativa. O que é isso? É mera opinativa, tá? Eles estão dando a opinião. O presidente da República, ele vai seguir esse parecer se ele quiser, tá? Porque não é vinculativo, ele não está obrigado a seguir aquela linha de raciocínio do parecer do órgão do Conselho de Defesa do Conselho da República. Ele não é obrigado, ele não é vinculado, é meramente opinativo, tá? A natureza jurídica dos pareceres aí desses órgãos. Então, iniciando com o Conselho da República, nós temos no artigo 89 os membros, tá? De como é composto esse Conselho da República. E no artigo 90 nós temos a competência. Então, quem é que vai integrar o órgão de Conselho da República? O Conselho da República será o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara, os líderes da maioria e minoria do Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos. 6 cidadãos brasileiros natos. Esses brasileiros, eles precisam ter, no mínimo, 35 anos de idade, tá? E esses 6 serão 2 nomeados pelo presidente, 2 nomeados pelo Senado e 2 nomeados pela Câmara, tá? E seus mandatos serão de 3 anos. Então, aqui nós temos a composição desse Conselho da República. Eles vão ser competentes a opinar o quê? Eles vão se pronunciar sobre qual matéria? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, tá? Essa é a competência dos pareceres aí do Conselho da República. Outra pessoa que pode integrar ali no Conselho da República é o ministro de Estado. Quando constar da pauta, questão relacionada com o seu respectivo ministério. Então, exemplo, a gente viu que vai integrar o ministro da Justiça em todas as reuniões desse conselho. Entretanto, se estiver na pauta, exemplo, algo relacionado à saúde, ao Ministério da Saúde, o presidente da República, ele pode, é uma faculdade, tá? Ele vai convocar se ele quiser. Ele pode convocar o ministro dessa pasta da saúde para integrar esse conselho, ok? Já o Conselho de Defesa Nacional,
nós temos as disposições no artigo 91 da Constituição Federal. Ele diz que é o órgão de consulta, né, o órgão consultivo do presidente da República, e ele trará os seus pareceres nos assuntos relacionados com a soberania nacional, já que a gente está falando de Conselho de Defesa Nacional, será sobre soberania nacional, defesa do Estado democrático, ok? Então, os senhores precisam associar. Conselho de Defesa Nacional vai proteger a soberania, a defesa do nosso Estado brasileiro, ok? Quem é que vai integrar? Vice também, presidente da Câmara também, presidente do Senado também, ministro de Justiça também. Só que, além desses que também compõem o Conselho da República, nós temos, obviamente, o ministro de Estado de Defesa, né? Já que a gente está falando aqui em defesa nacional, ele precisa estar aqui. E quem é interessante também integrar esse conselho? O ministro das Relações Exteriores, tá? E o ministro do Planejamento. Além deles, irá compor o Conselho de Defesa Nacional os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, ok? Competência. Vimos os membros do Conselho de Defesa, mas qual é a competência deles? Eles vão opinar em quê? Inciso 1. Nas hipóteses de declaração de guerra, celebração da paz. Opinar sobre decretação do estado de defesa, do estado de sítio e intervenção federal. Propor os critérios e condições indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso da faixa de fronteiras, exploração dos recursos naturais. Vai estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional, a defesa do Estado democrático. Então, tudo que for relacionado à declaração de guerra, celebração de paz, segurança de fato do Estado, da nação, da soberania, da fronteira, quem é que tem a competência para apresentar um parecer consultivo ao presidente da República? Vai ser o Conselho de Defesa Nacional, ok? Aqui a gente finaliza esse bloco. Eu preciso orientá-los que o objetivo da nossa aula é apresentar o tema, trazendo a fundamentação na Constituição Federal para os senhores conseguirem se encontrar nos seus estudos, saber aonde encontrar competência, as atribuições, as responsabilidades, que cai muito, ok? Apresentar de forma geral as características mais importantes e direcionando os estudos dos senhores. Eu espero que os senhores tenham gostado dessa aula e a gente se encontra na próxima aula.